Então, retornando aqui com muita alegria, muita satisfação, nós vamos responder as perguntas que foram formuladas. E aí eu quero trazer para cá toda a nossa alegria, toda a nossa intenção mais profunda do coração de responder com muita satisfação as perguntas que foram formuladas. Muitas pessoas têm formulado perguntas e enviado durante a semana. Então, eu quero aqui colocar diante de vocês e vocês podem aprender conosco. Eu também aprendo muitíssimo com essas perguntas que são muito bem feitas. Então, alguma ligação das coisas profundas de Satanás com o aparecimento da segunda besta? Lembrando que o Café com Bíblia anterior nós tratamos aqui sobre a segunda besta. Com certeza deve ter ficado ainda alguma dúvida. Eu quero só relembrar que no capítulo 13, a segunda besta, que tem 2 chifres, ela se apresenta como cordeiro, ela tem uma face de cordeiro, uma expressão física de cordeiro, mas quando fala, ela fala como dragão, ela fala como um diabo. Tem uma associação enorme, sim, por 3 motivos. A besta representa o falso profeta. Aqui a Jezabel é uma falsa profetisa. A besta, ela tenta conduzir, ela está tentando reorganizar. Olha, eu falei no último Café com Bíblia que o diabo ele é às vezes desorganizado, mas ele é desorganizado em relação a Jesus. Mas nas suas intenções como estadista, como agenda de governo, como agenda religiosa, ele também se organiza dentro da sua limitação. Ele não é onipotente nem onisciente como é o Senhor Jesus, mas ele se organiza sim. O mal é bem estratégico e afoito. O mal ele se torna violento na sua expressão mais voltada para as coisas profundas de Satanás. Então a Jezabel dos dias da igreja de Tiatira é uma falsa doutrinadora, é uma falsa profetisa, como qualquer mulher ou qualquer pessoa que se levanta hoje em nome do Senhor Jesus, pregando mensagens ou doutrinando a igreja de forma equivocada. E a segunda besta, ela vai ter por finalidade reunir todas as religiões no plano final de Satanás, todas as igrejas, todas as comunidades, todos os grupos religiosos da terra vão se unir, a unificação das igrejas em torno dos objetivos de Satanás. Então é uma falsa profecia, é uma falsa profetisa, é um falso profeta. A segunda besta representa isso, os 2 chifres, a união, o interesse do Estado dentro da igreja, e a igreja, veja que a segunda besta, ela vai tentar enaltecer, como faz até hoje, endeusar o diabo, vai idolatrar o diabo, vai buscar a glória do diabo, como fizeram os imperadores romanos, né, que exigiam de toda a nação que eles fossem adorados. Então veja que há sim uma ligação no sentido espiritual direta com a segunda besta, com as intenções, com os fundamentos da doutrina da segunda besta. Ele vai se manter, o falso profeta, ele não deve perder esse foco, o renascimento e toda aquela formosura voltada ao processo evolutivo, a evolução, a filosofia, somente a ciência desconectada de Deus, o ateísmo, a vanglória. Isso já está sendo anunciado pelos principais programas de governo. Temos que dar lugar somente à ciência, mas a ciência desconectada de Deus, a sabedoria desconectada com Deus, ela não
tem autoridade para conduzir o cristão. Então, a segunda besta que está lá em Apocalipse, capítulo 13. A Jezabel está aqui no capítulo 2. Vamos então para a segunda pergunta. Ainda sobre Jezabel. A profetisa Jezabel tem a ver com os falsos profetas atuais? Sim. Olha, uma geração nossa carcomida, diluída, totalmente afastada de Deus por falsas profecias. Nunca o ministério de falsas profetisas tem tido um curso, um avanço tão grandioso como nos dias atuais. Já nos tempos de Jesus, no Velho Testamento, a ascendência, o crescimento, a igreja primitiva coloca de forma bem clássica e direta. Jesus confronta, Jesus apresenta uma mensagem dura de adoecimento total a qualquer segmento religioso que toma posse da falsa profecia, daqueles que se dizem apóstolos, daqueles que se dizem seguidores do Senhor Jesus e não são. Então, daqueles que se dizem judaizantes. Todo cuidado é pouco nos dias atuais. Terceira pergunta. Os olhos de chama do Senhor Jesus, estão os olhos associados à sua onisciência e justiça? Creio que sim. O versículo 18 do capítulo 2 deixa claramente que os seus olhos que sonda, os seus olhos que observam o perscrutar do Senhor Jesus, o sondar do Senhor Jesus, a sua capacidade onisciente de ver todas as coisas, de enxergar lá na frente, de ver o que nós, com os olhos humanos, não conseguimos enxergar. Até mesmo a justiça, a verdadeira justiça humana, só pode acontecer através do Senhor Jesus, da sua égide, do seu trono, da sua graça e da sua verdade. Quarta pergunta. Esta igreja parecia estar bem. É verdade, pastor? Parecia estar bem? Olha, a aparência desta igreja, quando Jesus fala com sinceridade. Eu penso que esta igreja, os seguidores, havia dentro um remanescente fiel, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus estavam firmes, perseverantes. O crescimento espiritual desta igreja era extraordinário. Já nos anos 130, 150 da era cristã, extraordinário o crescimento espiritual desta igreja. Eu gostaria de me referir quando nós colocamos na nossa engrenagem, na nossa vida cristã, apenas a aparência. Uma igreja ela não pode estar bem somente por causa das quatro paredes, dos seus instrumentos de som, de uma pregação rebuscada, cheia de filosofia, de um patrimônio incomparável. Não, a igreja tem que estar bem. Aquela igreja que segue Jesus é uma igreja que legitimamente está espiritualmente em ascensão. Esta igreja que Jesus vai legitimar, que Jesus tem seus olhos voltados com amor, fazendo com que esta igreja se abra cada vez mais para o curso da evangelização. É a pergunta número 4, não é o capítulo 4, é a pergunta número 4. Esta igreja parecia estar bem, acho que tem a ver ainda com o mesmo sentido, igreja de amor, fé e serviço. Acho que eu estou aqui repetindo a mesma pergunta, mas tem algo bem no final desta pergunta que é interessante. Como conciliar hoje o que fazemos com o que vivemos? Olha, esse dinamismo deve continuar. O fazer, a demonstração através da prática é substancial.
Mas nós temos que fazer com sinceridade. Temos que nos aprofundarmos nas questões bíblicas de interesse da igreja. A igreja não pode relaxar. A igreja não pode se tornar um símbolo virtual, um símbolo de um cristianismo medíocre, fascista. Não. O cristianismo, ele deve ser vivido mais do que nunca nos últimos dias. Quinta pergunta. Jesus faz um apelo forte para o arrependimento. Verdade. Que tipo de arrependimento é esse hoje? Bom, é o arrependimento sincero. Arrependimento de coração. E aí, eu já posso ir aqui, porque a próxima pergunta, estou olhando aqui, é sobre arrependimento. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? O que é arrependimento? Aquilo que você diz para a pessoa amada, que você diz para a pessoa que está do seu lado, estou arrependido. E não demonstra arrependimento. Dizer para Jesus que está arrependido, confessar Jesus, os seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança justiça de Deus. Confessar e deixar. Confessar, se arrepender, metanoia, transformação verdadeira. Aqui é o ícone da fé. É o suprassumo da experiência cristã. O arrependimento que não está fundamentado apenas no paliativo, no remorso, nas emoções, mas o arrependimento provocado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela vida de oração. Você lê a Bíblia, se arrepende profundamente em todas as dimensões e se cerca do amor e segue firme na fé. Então, esse é o tipo de arrependimento desejável ao cristão, ao Filho de Deus. Pregar a palavra do Senhor, seguir a fé, perseverar até o fim. Esta ideia que nós cantamos de vitória, você é um vitorioso, esta vitória que nós temos garantida em Jesus tem que ser demonstrada com o fruto do Espírito Santo, com a vida cristã de equilíbrio. Não se esqueça, Jesus é equilíbrio, Jesus é paz, Jesus é harmonia, Jesus não é um ser qualquer. A sua palavra se cumpre mesmo, meus irmãos. A última pergunta, a sétima pergunta, hoje nós temos ótimas 7 perguntas. A estrela da manhã, aí, o pastor, durante a exposição, usou o texto lá de Apocalipse, né? O capítulo 22 do livro do Apocalipse, né? O versículo 16 diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Vamos para lá, vamos fazer aqui uma pequena diferença, porque também o diabo é chamado de a estrela da manhã, mas tem uma pequena diferença. Olha como Jesus é chamado aqui no capítulo 22, o último capítulo do livro do Apocalipse, versículo 16. Olha o que diz aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A glória de Jesus, o brilho de Jesus foi sempre. A eternidade, ele sempre brilhou na criação, na história dos patriarcas. Ele sempre brilhou na história de Adão, na história de Enoque, na história de Noé, na história de Abraão. Ele brilhou na história da igreja, ele brilha intensamente. O diabo é chamado de a estrela da manhã, porque antes da queda do diabo, ele era um anjo de luz. Ele era uma estrela brilhante. Ele brilhava a glória de Deus. Então é por isso que Isaías chama, né, lá no capítulo 14, versículo 12, chama esse diabo que antes era a estrela da manhã. Mas Jesus hoje é a brilhante, a constante estrela que brilha. Nunca deixou de brilhar. Nunca se viu pecado em Jesus, nem na sua humanização, nem quando se fez carne
nós temos lá no capítulo 2 de Filipenses, que ele se esvaziou assumindo a forma de servo, de homem, e se humilhou até a cruz e morte de cruz. Em nenhum momento, nem lá na cruz, Jesus pecou. Ele tomou sobre si os nossos pecados. É por isso ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice para que eu não beba, se for possível. Mas Jesus não estava querendo dizer que queria que ele não assumisse a redenção de todos os homens. Ele assumiu voluntariamente, com amor. Então ele não pecou. É por isso que ele ressuscitou dentre os mortos sem pecado. Então Jesus continua sendo a brilhante estrela da manhã. Veja que a brilhante, a glória, o Shekinah de Jesus continua se estabelecendo sempre. Ainda que no capítulo 22 diz que ele é a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Jesus é a brilhante estrela da manhã, que continua brilhando, mas ele sempre foi e será a água da vida, o pão da vida, a mensagem da vida. Pois bem, eu espero ter respondido todas as perguntas. Se surgir outra pergunta durante a semana ou após a reflexão desse momento, formule a sua pergunta. As perguntas são importantíssimas. Eu reputo esse momento de perguntas e respostas porque é algo que escapou. Nem tudo que está lá na carta descrito, anunciado, eu pude apresentar aqui num período de 45 minutos para você. Então é um complemento às perguntas e respostas. Gostaríamos que vocês continuassem atentos. Nos sigam, por favor, no Instagram, no YouTube. Se você ainda não fez a sua inscrição lá no canal da igreja para ver, tanto no YouTube como no Instagram, no Facebook, você pode nos acompanhar. Todas as mensagens no YouTube, nós temos lá quase 30 mensagens postadas para que vocês possam crescer espiritualmente. Para os membros da Igreja Cristã Evangélica e também para os demais amigos, aqueles que nos acompanham. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo Café com Bíblia. Que Deus fortaleça a tua vida espiritual, meu irmão. Graça e paz da parte de Deus.